Bem-vindos ao canal Mitos, Folclores e Lendas. Aqui, você encontrará histórias e lendas fascinantes que têm sido transmitidas de geração em geração. Desde criaturas misteriosas até lugares assombrados, este canal é o lugar para você se deliciar com as histórias mais emocionantes do mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para não perder nenhuma dessas histórias arrepiantes. Preparado para se aventurar no mundo dos mitos, folclores e lendas? Então, venha conosco e mergulhe nessas histórias fascinantes. Há muitos anos atrás, no interior da Bahia, Brasil, vivia um homem chamado Francisco. Ele era um homem cruel e ganancioso, que não tinha escrúpulos quando se tratava de ganhar dinheiro. Francisco era conhecido como o maior traficante de escravos da região, capturando homens, mulheres e crianças inocentes e vendendo-os para trabalhar em terras distantes. Francisco era um homem sem escrúpulos, cujo único interesse era acumular riqueza e poder. Ele não se importava com o sofrimento que causava às pessoas que capturava. Os escravos que Francisco mantinha sob seu controle eram tratados como animais, submetidos a condições subhumanas. Eles eram forçados a trabalhar longas horas sob o sol escaldante da Bahia, sem água ou comida suficiente. Quando adoeciam ou morriam de exaustão, Francisco os descartava e buscava mais vítimas para preencher sua demanda. Não importava se eram homens, mulheres ou crianças, Francisco os tratava a todos com igual crueldade. Ele não se importava com suas vidas ou bem-estar, apenas com o lucro que poderia obter com sua venda. Os escravos de Francisco eram frequentemente espancados e torturados, como forma de mantê-los submissos e obedientes. Alguns tentavam fugir, mas eram rapidamente capturados e punidos com ainda mais violência. A ganância de Francisco não tinha limites, ele não se importava com a dor e o sofrimento que causava aos outros. Ele se tornou um homem temido e odiado por muitos, cujo nome era sussurrado em voz baixa por medo de represálias. Com o tempo, Francisco acumulou uma grande riqueza às custas do sofrimento de outros. Ele vivia em uma casa grande e luxuosa, cercada por guardas armados e sempre alerta para possíveis ameaças. Seus escravos trabalhavam sem descanso para manter seu estilo de vida opulento, enquanto ele se banqueteava com comida e bebida finas. A vida de Francisco chegou a um fim tão trágico quanto merecido. Durante uma de suas viagens para capturar mais escravos, seu navio foi atacado por piratas. Francisco lutou bravamente para proteger sua carga preciosa, mas acabou sofrendo um ferimento mortal em uma batalha sangrenta. Seu navio foi saqueado e incendiado pelos piratas, e Francisco foi deixado para morrer sozinho em um mar de chamas. Seu corpo foi dado como perdido no mar, mas meses depois, pescadores encontraram seu corpo em avançado estado de decomposição na costa norte do litoral brasileiro. O corpo de Francisco era irreconhecível, corroído pelo sal e pelas criaturas marinhas. Seus ossos estavam expostos e a pele seca e enrugada, como se tivesse sido mumificado pelo sol escaldante. Mas, estranhamente, mesmo após tantos meses na água salgada, seu corpo não cheirava a decomposição. Em vez disso, exalava um odor estranho, como o cheiro de madeira podre. Apesar de sua vida ter sido marcada pela crueldade e ganância, Francisco nunca imaginou que seria condenado a vagar eternamente como um espírito amaldiçoado. Após a morte, ele descobriu que sua alma estava tão manchada pelas atrocidades que cometeu que nem o céu, nem o inferno o receberiam. Sem um lugar para ir, Francisco ficou preso no mundo dos vivos, incapaz de seguir em frente ou encontrar a paz que ansiava. Sua alma atormentada começou a vagar pela terra, sentindo-se abandonada e perdida. Com o passar do tempo, o nome de Francisco se tornou uma lenda assustadora na Bahia. Os moradores contavam histórias horripilantes sobre o corpo seco, um espírito vingativo que vagava pela região em busca de vítimas para atormentar. Dizia-se que ele aparecia como um cadáver em decomposição, envolto em trapos e ossos expostos, arrastando-se pelo chão com suas mãos e pés retorcidos. O corpo seco emitia um cheiro nauseabundo e um som de chocalho, como se fosse um aviso sinistro de sua presença. Ninguém sabia ao certo como evitá-lo ou como se livrar de sua maldição, e o medo do corpo seco se espalhou por toda a região. As pessoas evitavam viajar à noite e se recusavam a sair de casa sozinhas, com medo de encontrar a terrível criatura em seu caminho.
As histórias sobre o corpo seco se espalharam por toda a Bahia, e muitos acreditam que ele é capaz de sugar a vida de suas vítimas com apenas um toque. Dizem que ele não tem aparência humana, mas sim a de um cadáver em estágio avançado de decomposição, com a pele escura e enrugada, os olhos apodrecidos e o odor nauseante de carne em decomposição. As pessoas que tiveram o azar de encontrá-lo contam histórias arrepiantes de como o corpo seco se esgueira silenciosamente pelas ruas escuras, observando cada movimento e esperando pelo momento perfeito para atacar. Seus dedos cadavéricos são capazes de sugar a vida de suas vítimas, deixando-as secas e sem vida como ele próprio. Os relatos sobre o corpo seco são tão assustadores que muitas pessoas evitam viajar à noite ou entrar em áreas consideradas assombradas, com medo de encontrar essa entidade amaldiçoada. A lenda do corpo seco continua a ser contada nas rodas de conversa, especialmente nas noites de lua cheia, quando a escuridão é mais densa e o perigo parece estar em toda parte. E assim, Francisco, agora conhecido como o corpo seco, continua a vagar pelo interior da Bahia, aterrorizando todos aqueles que cruzam seu caminho. Ninguém sabe exatamente como acabar com a maldição. Muitos acreditam que a única maneira é encontrar o local onde seu corpo foi enterrado e queimar seus restos mortais. No entanto, o local exato é desconhecido e muitos já tentaram em vão. Alguns afirmam ter visto o corpo seco em suas jornadas noturnas, outros dizem ter ouvido seus gemidos ecoando pela noite. Mas todos concordam que é melhor evitar encontrá-lo, ou será o próximo a se tornar uma de suas vítimas. Apesar dos relatos assustadores, muitos turistas se aventuram pela Bahia em busca de lendas e mistérios. Alguns desavisados acabam encontrando o corpo seco e pagando o preço com suas vidas. O terror do corpo seco se mantém vivo na memória dos moradores locais e a lenda continua a ser contada de geração em geração. Dizem que Francisco nunca encontrará a paz que busca, continuando a vagar pelo mundo dos vivos como um espírito amaldiçoado, sempre em busca de vítimas para saciar sua sede por vingança. O corpo seco se tornou uma das lendas mais famosas do folclore brasileiro, um símbolo do mal e da crueldade que permeia a história da escravidão no Brasil.